Reflexão diária do Evangelho. Padre Afonso, Arquidiocese de Diamantina. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, neste Evangelho da 10ª semana do Tempo Comum, Jesus quer saber o que os homens dizem a seu respeito. As respostas dos apóstolos demonstram que Jesus é alguém especial, que tem um dom diferente dos outros. Por esse motivo, as pessoas o identificam como algum profeta ou alguém que já morreu e ressurgiu para explicar a sua autoridade diante dos homens. Mas para Jesus, não bastava essa explicação superficial e cheia de suposições. Jesus quer saber dos que estão mais próximos a Ele, se sabe realmente com que estão andando e confiando as suas vidas. E pergunta a eles: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu com precisão: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Diante dessa resposta, Jesus diz que não é apenas pelo conhecimento humano que o apóstolo respondeu, mas foi o próprio Pai quem o revelou. Jesus, sem que Pedro perguntasse, revela também a essência
e a missão do apóstolo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro recebe as chaves do reino dos céus. Esta é a missão de Pedro, primeiro Papa. Mas Jesus, neste mundo, enfrentou oposições. Portanto, é natural que a igreja, continuando a missão de Jesus, viesse a enfrentar as mesmas hostilidades. Ele advertira: no mundo tereis tribulações. Coragem, eu venci o mundo. Então temos a promessa de Jesus, que mantém firme nossa esperança. Ao proclamar o primado de Pedro, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao longo da história, a igreja foi cercada de inimigos ferozes, perseguida por Césares romano e sultões orientais. Seus fiéis foram caçados, exilados, condenados aos campos de concentração. Muitos exércitos invadiram Roma. Todos eles, tribos bárbaras, tropas napoleônicas, tanques nazistas, foram aniquilados a seu tempo, e a Igreja de Cristo permanece de pé. Hoje, a hostilidade dos inimigos mudou de tática. Mesmo sob os véus demasiados da democracia, da liberdade de culto e do pluralismo ideológico, a Igreja ainda é alvo preferencial do anticristo. Continua sendo perseguida. Caríssimos, peçamos ao Espírito Santo que, como Pedro, tenhamos a coragem de professar a nossa fé diante de Jesus e diante aos desafios do mundo. Deus vos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.